Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Invest. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês uma análise do VGHF11. Bom, gente, vamos ver aí se esse fundo imobiliário ele está valendo a pena no momento, se com a deflação ele é uma boa opção aí para a gente estar investindo. Eu vou fazer aqui uma pequena análise para a gente ver se ele está valendo a pena no momento ou não, tá bom? Bom, aqui como vocês podem ver, eu já estou aqui com ele para mostrar para vocês. Ele tem uma liquidez diária muito alta, isso é muito bom, porque significa que se quisermos comprar ou vender cotas, podemos fazer isso com facilidade por conta dessa liquidez alta. Ele tem um rendimento de 12 centavos, como vocês podem ver. O patrimônio do fundo, ele está em 676,5 milhões. O seu valor patrimonial está 9,28 e no momento ele está custando 9,88, o que significa que ele está sendo negociado acima do seu P sobre VP, que é o preço que ele está sendo negociado no momento sobre o seu valor patrimonial. No caso, o P sobre VP, ele está a 1,6. Esse é um ponto de atenção em relação a esse fundo imobiliário. Vou mostrar aqui mais algumas características desse fundo. Ele tem aqui uma taxa de performance sobre o que excedeu o IPCA. Então, ele tem essa taxinha aqui de 20% sobre o que exceder. Tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Então, é uma taxa, assim, que fica na média aí, comparando aos outros fundos imobiliários. Aqui, como vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês os proventos dele nos últimos 12 meses. Aqui, como vocês podem ver, nos últimos 12 meses, ele entregou aí um provento de R$ 1,71 por cota, o que é um provento muito alto, com um dividendo de 17,31%. Gente, é um dividendo muito alto. Agora nós vamos ver se esse fundo ele consegue aí manter esse dividendo alto por conta do IPCA negativo, porque temos aí uma deflação. Então, vamos ver se esse fundo ele vai continuar pagando esse dividendo alto. Por quê? Porque ele é um fundo que os seus ativos eles são indexados ao IPCA ou ao CDI. Então, os fundos imobiliários que eles são indexados ao IPCA, no período de deflação, eles acabam sofrendo aí um pouco. Eles acabam diminuindo a distribuição de rendimentos, tá bom? Mas nós vamos ver como que tá a carteira aqui do fundo para ver se esse fundo ele vai sofrer muito com esse IPCA negativo ou se ele vai conseguir talvez aí manter esses proventos nesse valor, porque é um provento muito alto que esse fundo imobiliário paga. É um fundo imobiliário composto por CRIs, por outros fundos imobiliários, por FDICs, que são fundos de investimentos de direitos creditórios. Então, ele investe também em ações. Então, é um fundo imobiliário que tem uma carteira bem diversificada. Aqui, como vocês podem ver, a carteira do fundo imobiliário, ela está 64,7% distribuído em CRIs, tem 5,4% em FDICs, tem 21,7% em outros fundos imobiliários, que os fundos imobiliários dessa carteira também são muito bons, são fundos imobiliários muito bons. Tem 5% em ações e o caixa desse fundo ele está muito pequenininho, apenas a 0,3%, que é um caixa muito pequenininho. Então, talvez esse fundo ele não vá conseguir manter esses proventos nesse valor que ele está distribuindo. Aqui, como vocês podem ver, tem a alocação por indexador dos CRIs. Na porcentagem aqui do PL de CRIs,
aqui como vocês podem ver, o IPCA apenas variação positiva tem 29,6%. O IPCA com variação positiva com compensação tem 4,3%. O IPCA mesmo, todo o IPCA no geral, ele está 28,4% e tem 37,7% em CDI. O que significa isso? Bom, como vocês podem ver aqui embaixo, eu vou ler para vocês. Os CRIs indexados ao IPCA possuem 3 formas distintas de adoção do IPCA. O IPCA apenas positivo considera apenas a variação positiva do IPCA. Portanto, quando o IPCA é negativo, adota-se o valor de 0 para o índice. Essa porcentagem, no caso aqui, a variação positiva aqui, desse fundo, que no caso é 29%, ele não vai sofrer com esse IPCA negativo. Isso é muito bom. Tem alguns fundos imobiliários que eles fazem contratos protegendo aí, de certa forma, o fundo, caso o IPCA ele fique negativo. Então, os gestores desse fundo, eles fizeram aí uns contratos muito legais, aí, muito inteligente da parte deles, porque se o IPCA ficar negativo, significa que os CRIs vão continuar pagando aí o IPCA a 0, então eles não vão pagar um IPCA negativo, o que daria prejuízo para o fundo imobiliário. Então, os gestores, eles foram bastante inteligentes nessa questão. Esse fundo imobiliário, ele tem vários contratos que são indexados ao IPCA, mas que não vão sofrer com a deflação por conta desse acordo aí que eles fizeram nos contratos. 28,4% ele segue a variação do índice, independente de ser positivo ou negativo. Então, aqui, como vocês podem ver, tem 28,4% desse fundo imobiliário que não importa se o IPCA está positivo ou se o IPCA está negativo. Então, ele vai seguir o IPCA de qualquer jeito. Porém, tem essas outras porcentagens aqui, no caso, e tem essa outra parte do IPCA positivo com compensação. O que é isso? Esses 4,3% do IPCA positivo com compensação significa que se o IPCA subir muito, os CRIs eles vão pagar aí, esses juros, eles vão pagar nos meses subsequentes. Então, é isso então que quer dizer toda essa alocação por indexador dos CRIs desse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que ele, de certa forma, ele se protege aí contra a deflação. Então, eu falei para vocês, é um fundo imobiliário bastante interessante. Eu não tenho ele em carteira, mas os gestores, eles estão fazendo um ótimo trabalho sobre a minha visão, tá bom, gente? Só lembrar vocês que não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, tá? É apenas a minha visão, a minha análise sobre esse fundo imobiliário. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses. Há uma expectativa aí que o IPCA ele feche positivo ainda em 2022. Não é um certo, tá? É apenas uma previsão. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos meses seguintes, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve, já deixa aí o seu like. Agora me conta aí nos comentários, você tem esse fundo imobiliário em carteira? Você pensa em adquirir cotas desse fundo imobiliário? Conta aí nos comentários para mim, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.